Olá, amigos! Para tudo que hoje a gente vai aprender sobre o primer, porque muito se fala sobre primer, mas afinal, o que é o primer? Para que serve o primer? Porque, assim, eu quero te fazer uma pergunta, quero que você seja sincera. Você usa o primer porque você realmente sabe da função dele ou você só utiliza o primer porque te falaram que precisa utilizar o primer? Se você respondeu que, deixa eu pegar uma água aqui, que você usa o primer só porque você ouviu falar que precisa de primer para ajudar na retenção, mas não sabe o porquê, eu quero te ensinar a pensar. Porque assim, eu sempre falo para as minhas alunas que o conhecimento ele liberta e liberta de verdade, porque eu também já tive muito problema de ficar seguindo 1 milhão de dicas na rede social, seja no Instagram, seja no YouTube, no TikTok e por aí vai. E aí, quando você segue 1 milhão de dicas, você só está seguindo porque te falaram. Você não sabe o fundamento, você não sabe o contexto que está por trás disso. E isso é muito perigoso, porque você não vai ter propriedade para dizer para sua cliente que você sabe o que está fazendo, tá? Então, nessa aula, a gente vai desmistificar o primer, vai aprender a função do primer, mas vamos aprender primeiro o contexto por trás de utilizar um primer. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você, como forma de gratidão nesse coraçãozinho lindo, que você se inscreva aqui no canal, deixe uma curtida e faça um comentário, porque isso vai me ajudar a trazer outras aulas para vocês. Então curte aí, se inscreve e comenta para mim. Vamos lá. Não tem como falar de primer sem falar sobre estrutura de fio e sem falar sobre pH, que é o potencial hidrogênio iônico. Então, não tem como a gente entrar no primer sem falar disso. Primeiro, cada cliente ela vai ter uma estrutura de fio, seja uma estrutura de plataforma fina, seja uma estrutura de plataforma normal, média a grossa. Quando eu falo a estrutura do fio, a gente está falando da espessura do fio da sua cliente. Então, antes de tudo, antes de você ir lá aplicar um primer, primeiro você precisa identificar qual é a estrutura do fio natural da sua cliente. Por quê? Anota aí. Fio de plataforma fina, ele não tem a necessidade de você alcalinizar por completo, não tem a necessidade de você abrir, dilatar essa cutícula. A cutícula faz parte do fio, comparado ao fio de cabelo. Igual, você utiliza um shampoo, para quê? Para abrir a cutícula do cabelo, para depois vir com o condicionador ou a máscara hidratante para ela penetrar dentro das cutículas e fazer a ação, ok? Então tá, pensa assim, o fio de plataforma fina, ele não tem a necessidade de dilatar essa cutícula, mas também não quer dizer que dispensa a higienização. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a cliente, ela vem, ela já tá de banho tomado, tudo bem, mas ela sai da casa dela, ela pega poeira, ela pega micro-organismo, às vezes ela tá de maquiagem, às vezes ela passou um protetor solar, então acaba acumulando sujidade até mesmo em um fio fino. Então, mesmo ele sendo fino e não precisando alcalinizar, por ele ser fino e não ter a necessidade de dilatar a cutícula, não dispensa a higienização. Isso aí fica para uma outra aula, a gente pode trazer uma aula de protocolo de higienização. Eu posso abrir um protocolo meu para vocês, mas primeiro você já sabe. Eu quero que você se inscreva, curte e comenta aqui, porque isso aí vai me ajudar também a entender que esse conteúdo é relevante para você. Vamos lá! Agora, um fio normal. Um fio normal, eu vou deixar a foto aqui de um fio normal, de espessura normal, espessura média, grossa. Esse sim, precisa sim ter uma leve dilatada na cutícula, porque a nossa cola, ela contém cianocrilato. E o cianocrilato, ele adere muito melhor em superfície porosa. Então, o que acontece? Muitas vezes o fio natural da cliente, ela tá com uma película de gordura ou de sujidade. E aí fica lisa essa plataforma. E aí quando você vem acoplar o fio sintético em cima do fio natural, ele vai acabar deslizando. Então, o que você precisa fazer?
tirar, limpar essa gordura. E como que você vai fazer isso? Higienizando, mas depois do processo de higienização, porque a higienização com um shampoo, seja ele de bebê ou um shampoo próprio para cílios, você vai precisar o quê? Penetrar na cutícula e dilatar ela, e você só vai conseguir isso com um produto que ele seja alcalino. Existem vários tipos de produtos, desde produtos ácidos a alcalino, e cada via tem um tipo de alcalinidade ou um tipo de acidez. O que é via? Seja ele em líquido, seja ele em óleo, seja ele em espuma, seja ele em primer, cada um vai ter um tipo de alcalinidade ou um tipo de acidez. Então, existe a tabela de pH. A tabela de pH, ela mede de 0 a 12, onde separa o ácido, o neutro e o básico. O básico significa alcalino. E aí, onde que entra o primer? O primer, normalmente, os primers, eles são básicos. Tem primer que tem um pH 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 10, 11, 12, tá? Qual que é o ideal para a cutícula do fio? Não tem a necessidade de dar uma extra porosidade no fio natural da cliente. Então, se você utilizar um primer com um pH 8, 8,5, já é o suficiente para utilizar em um fio normal, médio a grosso. Então, você já sabe que o primer ele precisa ser levemente alcalino ou então alcalino. O que é levemente alcalino? 7,5. Mas existem primers que são e primers que não são. Eu falei até errado. Existem primers que são e primers que não são alcalinos. Por isso que é muito importante você saber, ter conhecimento sobre a química do produto, porque o que acontece, às vezes te vendem um produto falando que ele é uma coisa e quando você vai ver, não é. Eu já fiz o teste em vários. E aí, eu já tive até problema com uma marca, não vou falar qual que que pediram até para eu excluir o vídeo, porque eu vi que não era alcalino do jeito que estava vendendo. Então, o que acontece? Recapitulando. A gente vai utilizar um primer alcalino em um fio normal média grossa, porque a gente precisa dilatar essa cutícula, fazer com que a cola ela penetre nessa cutícula e ela forme mais resistência. Então, o primer ele é para utilizar para dilatar as cutículas. Então, você vai utilizar o primer em todas as clientes? Não. Primeiro, você vai identificar qual fio que tem a necessidade de utilizar um primer. Visando o quê? Você saber qual o pH do primer que você está utilizando. Nath, qual primer? Me indica um primer. Por exemplo, tem um primer tradicional da Cherry, que é o transparente. Ele não é alcalino, ele é alcoólico. Então, visando isso, você vai utilizar em uma plataforma grossa? Não vai. Apesar de ter vários vídeos circulando na internet dizendo que pode ser utilizada. A própria Cherry, ela liberou um vídeo dizendo que o primer alcoólico pode ser utilizado em fio grosso. Você até pode, mas ele não vai ter poder de abrir a cutícula. Então, o que eu faço? Eu não utilizo em fio grosso. Aí vai de você fazer o teste, você ter essa percepção do que usar, o que não usar. Você só precisa saber o quê? A função do primer. O primer, ele é para quê? Para alcalinizar. Você precisa que alcalinize aquele fio? Você precisa que a cutícula esteja levemente porosa. E por quê? Por que precisa? Para a cola aderir melhor e ter mais resistência. Então, o que acontece? Um tipo de primer também, o primer Aqua da Cherry, é um primer que eu utilizo, que eu gosto muito, o pH dele é 8. Então, o que acontece? Ele eu utilizo em fio normal, média, grossa. E o legal desse primer, que teve um estudo pela farmacêutica Maísa, que esse primer ele contém o poder de abrir 14% da cutícula, que é ótimo, é muito bom. E ele repõe a água do fio. Então, visando isso, você poderia utilizar ele em qualquer tipo de fio. Nath, mas você acabou de falar que não pode utilizar em fio fino. Só que esse primer, ele não é só um primer, ele é uma água eletrolizada, que ele vai repor o que o fio precisa. Mas, se você ficar confuso para você, eu só preciso que você siga a regra, que o fio fino precisa ser alcalinizado? Não, mas ele precisa de uma boa higienização. O fio normal, médio a grosso, precisa ser alcalinizado? Precisa, porque eu preciso deixar esse fio levemente poroso para aumentar a resistência da minha cola. Então, eu só preciso que você entenda isso.
E aí, você comenta aqui o que você quer para a próxima aula. Você quer continuar uma aula sobre isso? Fala aqui para mim. Agora, um beijo no coração de vocês. Espero que você tenha gostado dessa aula rápida, porque eu quero ter muitas aulas aqui para te ensinar. E se você ainda não me segue lá na minha rede vizinha, já corre lá, que lá tem bastante conteúdo também, tá? Lindo! Beijo!